Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé. Temos uma série sobre 1 Coríntios e também estamos conversando sobre as belas histórias dos heróis da fé que a gente encontra aqui na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o verso 20 e depois vamos lá para Gênesis capítulo 27. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Agora, por favor, abra sua Bíblia em outro trecho, Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Eu vou proceder à leitura de alguns versos do capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e trazema para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, filho meu, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e trazei-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú
Esaú, seu irmão, da sua caçada. Verso 32, perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Até aí. Nós vamos nos preparar para a reflexão que vamos receber, entoando duas estrofes do hino 395, que trata sobre amor no lar. Mesmo assentados, vamos cantar. São duas estrofes apenas, tá, Tiago? Meus irmãos, Deus age de forma soberana, Deus age soberanamente na história, de modo que seus decretos, que são eternos, são cumpridos a seu tempo, a seu modo e para a sua inteira e exclusiva glória. Hoje veremos como Deus conduziu a história de Isaque, de Rebeca, de Esaú e de Jacó, filhos do casal. Os problemas aumentam na família de Isaque. O tema da tensão familiar, do conflito familiar, torna-se maduro na narrativa apresentada no livro de Gênesis. Sabe o que isso significa? Tem hora que não dá mais para esconder. Tem hora que não dá mais para disfarçar a crise. Tem hora que não dá mais para dissimular. Tem hora que não dá mais para fingir que não está acontecendo. Há momentos em que os problemas ignorados se tornam incontornáveis e também inevitáveis. Foi isso que aconteceu com a família de Isaque, o filho prometido de Abraão e Sara. Os problemas familiares não foram tratados e, infelizmente, cresceram, se intensificaram e evoluíram para uma grande crise. Isaque tinha envelhecido, estava quase cego. Sentiu que era hora de transmitir a bênção que ele havia recebido de seu pai para seus filhos. A fragilidade da velhice despertou em Isaque a prudência de colocar as coisas em ordem antes de morrer. Se o Senhor nos chamar à sua presença hoje, como vamos deixar aqueles que convivem com a gente? A bênção prometida a Abraão foi repetida a Isaque. Entretanto, Deus disse para Isaque que o mais novo serviria o mais novo serviria o mais velho. É isso daí. Não, o contrário. Deus disse que o mais velho serviria o mais novo. Obrigado pela ajuda, gente. Isaque desejava transmitir a sua bênção para seu primogênito, para Esaú, o mais velho daqueles dois. Isaque compreendeu que o momento era oportuno para conceder a sua bênção para Esaú, de modo que pediu para ele caçar alguma coisa e preparar uma comida saborosa para que ele comesse. Rebeca escutou tudinho. Ela ficou quietinha atrás da porta, ouvindo a conversa do marido com o filho. E essa é uma cena muito doméstica, muito comum. Quem nunca fez isso? Quem nunca ficou atrás da porta tentando ouvir a conversa dos pais ou a conversa dos filhos?
Meus irmãos, Esaú era o filho preferido de Isaac. E Isaac tinha o plano de conceder a bênção para ele. Isaac tinha um plano e Rebeca tinha outro. E quando o marido tem um plano e a esposa tem outro, a crise acontece. Rebeca pretendia conquistar a bênção do marido para Jacó, seu filho favorito. Aproveitando-se da cegueira do marido, Rebeca vestiu Jacó com as roupas de Esaú e o cobriu com peles de animal para encobrir a falta de pelos. Jacó tem receio de ser descoberto e sua mãe o tranquiliza dizendo: olha, vai dar tudo certo. E se alguma coisa der errada, se alguma coisa falhar, eu assumo a responsabilidade. Caia sobre mim essa maldição. É o que lemos lá em Gênesis 27:13. Repare que Jacó não se importou de sua mãe ser amaldiçoada, no caso do plano não dar certo. Ou seja, Esaú e Jacó são farinha do mesmo saco. Esaú e Jacó não possuem méritos, não são destacados do ponto de vista moral. Disfarçado de Esaú, Jacó comparece diante de seu pai Isaque, deu a comida que Rebeca havia preparado e ludibriou o pai por completo. Jacó performou, Jacó atuou como um grande profissional, provando que ele era o irmão mais esperto. Ele não só estava disposto a enganar o pai, respondendo à pergunta: é meu filho Esaú mesmo? Com um eu sou, Gênesis 27:24, como também estava disposto a invocar o nome de Deus em sua dissimulação. Isaque ficou assim: puxa, mas como é que você preparou tão rápido? E a resposta que Jacó deu foi a seguinte: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Pelo menos uma coisa que Jacó falou é verdade. Jacó falou pelo menos uma verdade, e a verdade que ele falou é que o Deus de seu pai ainda não era o seu Deus pessoal. Ele fala sobre o Senhor teu Deus. O Deus do pai Isaque ainda não é o Deus do filho Jacó. Isaque desconfia. Pelo tato, Isaque não pôde distinguir entre Esaú e Jacó. Seu olfato foi enganado, porque Jacó vestia as roupas de Esaú. Seu paladar não distinguiu entre a comida preparada por Rebeca e a comida preparada pelo seu primogênito Esaú. Os sentidos do tato, olfato e paladar enganaram Isaque, porém a voz era de Jacó. A audição de Isaque estava boa. Porém, apesar de a audição lhe despertar alguma suspeita, a desconfiança não prosseguiu e Isaque abençoou a seu filho Jacó, achando que estava abençoando a Esaú. De uma perspectiva humana, essa história é uma mistura feia de logro e de mentira. Quem é o culpado nessa história? Jacó? Esaú? Isaque? Rebeca? A verdade é que todos são culpados. Ninguém saiu dessa história com crédito. Ninguém vai sair dessa história com mérito. Essa história ressalta apenas o fato de que os bons propósitos de Deus persistem apesar das piores intenções humanas. Queria prosseguir meditando sobre essa passagem tão conhecida do Novo Testamento, convidando vocês para refletirmos a respeito de cada um dos 4 personagens dessa história. Vamos começar com Rebeca, a mãe que tem preferência pelo menino mais novo. De acordo com Gênesis 27, Rebeca ouve a conversa de Isaque com Esaú e passa a elaborar um plano em favor do seu menino caçula. E os pronomes nos versos 5 e 6 dizem tudo. O narrador, hábil narrador, põe em relevo a rivalidade familiar e o favoritismo, designando Esaú como filho de Isaque e Jacó como filho de Rebeca. O texto hebraico insinua isso. Esaú é filho de Isaque e Jacó filho de Rebeca. O que aconteceu com aquela família, com a união daquela casa? Se perdeu em algum momento. É muito fácil nós condenarmos Rebeca, não é verdade? É muito fácil nós a adjetivarmos de manipuladora, de mentirosa, de enganadora, porém é
preciso olharmos para essa história a partir da perspectiva dela também. No passado, Rebeca recebeu um oráculo de Deus, uma promessa oriunda do próprio Deus. E Deus disse para ela que o mais velho serviria o mais moço. Isto é, Isaac estava agora prestes a desobedecer à vontade revelada de Deus. Ela se lembrava da promessa do Senhor. E agora seu marido está prestes a fazer algo que iria se configurar como expressão de desobediência. Deus tinha destinado a promessa de Abraão para a linhagem de Jacó, e Isaac estava prestes a transferi-la para a linhagem de Esaú. Uma vez que a bênção fosse dada, não dava para ser revogada. O tempo era curto. O que Rebeca deverá fazer? O fim justifica os meios. Em 2 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo nos lembra que para um atleta ganhar a coroa da vitória, não basta atravessar a linha em primeiro lugar. O atleta deve praticar o esporte, jogar de acordo com as regras. Nosso chamado, gente, é para obedecer a Deus. A solução para o pecado de alguém nunca pode ser outro pecado. Rebeca deveria ter confiado a questão a Deus em oração e ter esperado para ver a boa mão de Deus em ação. Tem hora que o que a gente não faz é tão importante, ou às vezes mais importante, do que o que a gente faz. Repito, tem momentos em que o que a gente não faz é tão importante ou mais do que aquilo que a gente efetivamente faz. Eu gosto muito da obra do Guimarães Rosa. Ele é o autor de Grande Sertão Veredas. E tem um trecho em Grande Sertão Veredas muito interessante. Riobaldo liderava um grupo de jagunços. Num determinado dia, o grupo foi surpreendido. E Riobaldo não tinha como revidar. Ele não tinha condições de contra-atacar. Resolveu não fazer nada, resolveu esperar, e naquele contexto, não fazer foi tão importante quanto fazer. Veja o trecho do Guimarães Rosa. É Riobaldo falando: repisei em minhas estribeiras, apertei as pernas nas espendas. Eu tinha de comandar. Conservei em punho meu revólver, mas cruzei os braços, fechei os olhos. Só com o constante poder de minhas pernas, eu ensinava a quietidão a Ziruís, meu cavalo. E tudo perpassante, perpassou. Comandei o mundo, que desmanchando todo estavam, que comandar é assim, ficar quieto e ter mais coragem. A história prossegue e as situações se inverteram, as circunstâncias mudaram e Riobaldo pôde liderar um contra-ataque que foi muito bem sucedido. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte: o que a gente não faz muitas vezes é tão importante, ou pode ser até mais, do que a gente faz. Rebeca deveria ter confiado mais no Senhor e descansado nele. Agora vamos tratar da história a partir da perspectiva de Jacó. Jacó aparece nessa história como um conspirador de sangue frio. O capítulo 27 de Gênesis apresenta Jacó como um grande conspirador. Como vimos no começo, ele hesitou em seguir o plano, mas não foi por nenhum escrúpulo moral, mas porque tinha dúvida se o plano ia dar certo. Meus irmãos, as pessoas geralmente imaginam que podem pecar sem se machucar. Satanás quer convencer as pessoas que dá para pecar sem se machucar e sem prejudicar outras pessoas. Facilmente somos convencidos por Satanás disso. A Bíblia, porém, adverte-nos dizendo: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Repito, Números 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quantas pessoas não descobriram essa verdade depois de uma experiência amarga? Seja o pastor que perde o ministério por conta de um caso de adultério, seja o gerente que perde o emprego por conta de roubo, ou o homem que perde a paz por causa de um pecado secreto. Todo pecado machuca, destrói e custa caro. Dentro desse assunto, algo não pode ser ignorado. Se o que impede você de pecar
É o medo de perder alguma bênção? Lamento informá-lo que você não tem mais nada para perder. Se a sua motivação para ser fiel a Deus é não perder o que você conquistou, o que você recebeu de Deus, é medo de disciplina, se a sua motivação é essa, você não tem o que perder, porque você já perdeu tudo. Jacó é tranquilizado quanto à segurança do plano pela sua própria mãe. Em Gênesis capítulo 3, Deus vestiu Adão e Eva como expressão de graça, como uma imagem do Evangelho, apontando para o futuro sacrifício de Cristo. Deus proporcionou uma cobertura para cobrir a vergonha resultante do pecado de Adão e Eva. Entretanto, Jacó também usa pele de animal, mas é para encobrir o seu pecado e para tentar enganar o seu próprio pai. Será esse o caminho para alcançar as bênçãos de Deus? Certamente não. Meu irmão, não se disfarce para se dar bem. Não dissimule. Não finja ser aquilo que você não é. E isso se aplica ao relacionamento com o Senhor. Não finja ser aquilo que você não é. Porque esse tipo de operação não vai dar em nada. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. O que importa para o Senhor é a nossa motivação. Agora, Isaac. O que podemos falar de Isaac? Rebeca poderia reivindicar a palavra de Deus para justificar a preferência dela. Agora, Isaac não tinha essa desculpa. Ele estava tentando contornar a palavra de Deus em favor dos seus desejos e das suas preferências. Caso contrário, por que ele precisou agir com tanta discrição? Por que a bênção precisou ser dada quando não tinha ninguém em casa? No quarto e não na sala de estar? Por que ele precisou esconder aquela operação? A transferência da bênção deveria ter sido um serviço devocional familiar, realizado na presença de todos e não com um dos pais astuciosamente passando a perna no outro. Repare que Isaac tentou usar Deus em vez de obedecer Deus. Isaac amava mais a Esaú e tentou o favorecer. Fico bastante impressionado com a ocorrência da palavra apreciar no capítulo 27 do livro do Gênesis. Por exemplo, no verso 4, Isaac fala da comida que apreciava. No verso 9, Rebeca fala da comida que Isaac apreciava. No verso 14, o próprio narrador, que é quem conta a história para a gente, fala a respeito da comida que Isaac apreciava. Ou seja, o que Isaac aprecia é assunto, é tema importante no capítulo 27 do livro do Gênesis. Qual será esse prato, afinal de contas, que Isaac aprecia tanto? Será uma carne de panela, uma costela bem assada, um ensopado? Na verdade, o que mais importa na passagem não é o prato favorito de Isaac, mas sim seu filho favorito. O favoritismo é uma das principais, se não a principal, fonte da crise que prejudicou tanto aquela família. O favoritismo destruiu aquela família. O favoritismo fez Isaac tentar transmitir a bênção para Esaú. No entanto, apesar de toda a motivação pecaminosa, o autor da epístola aos Hebreus elogia a fé de Isaac. Nós lemos isso minutos atrás. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Que tipo de fé é essa? Que tem valor, mesmo em flagrante desobediência? Embora a fé de Isaac tenha sido direcionada para o filho errado, ele tinha a plena convicção de que Deus havia dado uma bênção para ele, que essa bênção deveria ser transmitida para um de seus filhos. Isaac acreditava na promessa de Deus dada a Abraão e sabia que era o beneficiário de Deus. Ele acreditava, ele era falho, mas era um homem de fé, que acreditava na palavra e na promessa do Senhor. Agora vamos tratar sobre Esaú. Na verdade, essa história é a continuação de uma história outra e anterior. Esaú lá atrás trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas.
E ele se arrependeu disso. Ou melhor, ele não se arrependeu do ato em si, mas da perda dos privilégios. E ele chorou por causa do desfecho. No entanto, ele não se importava com bênção, nem com progenitura. Importava-lhe os benefícios mundanos. Esaú não tinha nenhum tipo de sensibilidade espiritual. Muitas pessoas, como Esaú, apenas lamentam os erros cometidos no passado. Tem gente que, como Esaú, chora por conta das oportunidades que perdeu na vida, mas não se arrepende efetivamente. Apenas lamenta a sorte que acha que haveria de ter, mas que não teve. Muitas pessoas no fim da vida chegam a reconhecer de alguma forma que a sua vida foi toda construída sobre o alicerce errado. E essas pessoas, infelizmente, não raras vezes, não se voltam para aquele que pode mudar qualquer história, que é o principal descendente de Jacó, Jesus Cristo. Eu quero caminhar para a conclusão dessa reflexão, dizendo para vocês o seguinte: nessa história, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó foram todos egoístas, interesseiros e manipuladores. Contudo, os propósitos de Deus se mantêm firmes. Mesmo que toda aquela gente tenha usado situações para o mal, Deus redirecionou tudo para o bem. Os protagonistas dessa história, Rebeca e Jacó, alcançarão vitória, mas uma vitória amarga. O plano de Rebeca, que seu filho se dê bem, aconteceu, mas ela nunca mais viu o menino depois daquilo. Jacó foi para o exílio. O próprio Jacó foi abençoado pelo pai com toda espécie de bênção material. Em breve não terá mais do que as roupas do corpo e um cajado em que se apoiar. Terá uma estrada longa e difícil até que a bênção de seu pai realmente faça sentido na vida dele. Contudo, há mais do que isso. Aliás, muito mais do que isso. Porque nessa história nós podemos ver a graça maravilhosa do Senhor. Jesus, como Jacó, também usou roupas que não eram suas. Na crucificação, Jesus foi vestido com um manto de púrpura emprestado de um soldado romano. Depois de morto, ele usou um lençol emprestado por José de Arimateia. Só que o mais importante é que Jesus tomou esse caminho não para roubar a bênção de alguém, mas para atrair a maldição de outras pessoas. A maldição que Jacó merecia por causa da sua astúcia e a maldição que nós merecemos por conta de nossos pecados, tudo isso foi colocado sobre Jesus, para que a bênção que era dele por direito fosse dada a nós, gente que não merece. Jesus vestiu a nossa roupa de injustiça, a nossa roupa de transgressão, a fim de que nós pudéssemos nos vestir com os trajes da sua justiça. Essa história, portanto, ressalta a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, que é capaz de restaurar vidas, que é capaz de transformar histórias. Meus irmãos, nós servimos a esse Deus que é bondoso, que é gracioso, que é benigno e que por meio de Jesus restaura histórias. Que o Senhor receba nosso louvor e nossa adoração em todo o tempo. Amém.